Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Deixa eu aumentar o meu microfone aqui. Deixa eu aumentar aqui. Boa noite, prof. Ó, Isadora. Já vou aparecer daqui a pouco, peraí. Ah, tá bom. É isso aí. Tô sentindo falta. Semana passada não, na retrasada não apareceu. Na retrasada não apareceu. Aí semana passada a gente teve o Semana do Administrador, né? Sim, sim. Tava lá também, mas não liguei a webcam, não. Pois é. Muita gente desconhecida, só. Ficaram tudo com medo. Eu também não liguei a webcam, não. Eu pensei assim, só assistir já tá bom. Ficaram só espiando, Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos dar um minutinho aí para a galera ir entrando. Chegaram a dar uma lidinha no material, conforme eu tinha pedido. Professor, eu acho que ler eu não li, mas eu fiz os exercícios. Mas de qual que tu fez o exercício? Ah, teve um que o senhor mandou hoje, não teve? Eu tô fazendo agora ainda. Tá, a lista de extras ali, né? Acho que Tá. sim, é do LEC, LEC. O leque, lote econômico de compras, eu botei o gabarito, né? Eu tô fazendo esse aqui. Ótimo. Tô fazendo e tô conferindo no gabarito se tá fechando daí, né? Ótimo, muito bom. Muito bom. Mas o texto lá eu não li. Não tem problema, não tem problema. A gente vai conversar um pouco agora. O pessoal tá chegando aí. Ó, tá chegando a galera, só tô tendo que admitir aqui senão eles ficam na sala de espera. E deixa o pessoal entrar. Mas a gente já vai, estamos com 12, deixa eu chegar nos 15 aí. Conforme eu coloquei lá no grupo de vocês, né, a minha intenção hoje é passar pelo menos os exemplos principais e em seguida depois eu vou habilitar a nossa prova, né, nossa atividade avaliativa do bloco, lá na nossa sala, lá no Google, né, no Classroom. Mas eu quero primeiro só trocar umas ideias com vocês aí e bem tranquilo, na verdade, bem tranquilo. Quem já está olhando o material, quem já foi olhando os exemplos, conforme eu tinha comentado e solicitado, já tá bem na foto, né? E aqueles que não, aí tem essa noite aí para estar lendo, para estar pesquisando, para estar tirando as dúvidas, né? Então, nós estamos com 14 alunos, o professor vai iniciar, porque já são 7h03, né? Então, em respeito a vocês que já estão aí, o nosso tempo também passa rápido, né? Então, a gente vai... Eu botei aqui lote econômico de compras, né? Mas, na verdade, é lote econômico, tá? Até vou tirar ele aqui, vou deixar só lote econômico, porque na verdade, fala-se muito do lote econômico de compras, mas, na verdade, a gente vai trabalhar o lote econômico de compras e de produção, né? Então, se vocês deram uma lidinha no material, e eu coloquei aqui, né, conteúdo da avaliação do bloco 1, que depois eu vou habilitar para vocês, e vocês vão ter acesso de quais atividades vocês precisam fazer para me entregar lá na semana que vem, tá bom? Então, lá na página 85 do nosso livro, né? Então, eu escaneei o material, vocês já têm o material, certo? Então, o pessoal está chegando aqui, deixa eu só... Então, né, na verdade, o que é um lote econômico, né? O que é um lote econômico, tanto de produção quanto de compras? Na verdade, a gente vai buscar qual é, o próprio nome diz, né? Qual é o lote ideal, qual é a quantidade ideal? O que eu estou buscando, né? Qual é a quantidade econômica de compras ou de produção? Né? O que é mais vantajoso para a empresa? Então, eu tenho que
está pesquisando, levantando informações e usando algumas metodologias para responder essas questões que estão ali no início do capítulo, né? Então, importante que todos leiam, né, o material. Então, aqui tem os fatores pertinentes, tá certo? Deixa eu só aqui, tem mais 3 aqui na sala, deixa eu admitir eles. Então, os fatores, né? Que fatores são esses, né? Saber se é econômico estocar, né, um item lá no meu estoque, saber se é econômico, né, de acordo com as médias, se eu vou conseguir atender ou não meus clientes lá na minha produção, ou o próprio cliente final. Então, saber o lote, entender e saber, né, qual o lote ideal de compras ou qual é o lote ideal de produção, isso é muito importante. E para você que vai ser um administrador, um gestor, e daqui a um pouco vai estar trabalhando lá no chão de fábrica, organizando, gerenciando, é muito importante ter essa visão, né, do quão vantajoso é, né? E aí essa questão, né, que envolve custos, envolve essa relação com o cliente, envolve, né, eu atender ou não atender as demandas, certo? Eu não quero perder esse meu cliente, mas também eu estocar demais também muitas vezes envolve um custo extra. Então, tudo isso o autor aqui do livro ele vai trazendo nessa página 85, página 86. Né? Que é importante vocês fazerem a leitura do material, né? Conforme eu já tinha passado anterior. Então, sempre é bom estar lendo e anotando. Né? E aí eu tenho as perguntas principais que estão na tela de vocês aí. Né? Então, se eu compro pouca quantidade ou se eu fabrico pouco, aí, claro, eu vou ter custos menores de estoque. Porém, eu vou correr riscos, né, relacionados ao atendimento do cliente. Né? Então, você fica entre a cruz e a espada. Né? Se eu tenho muita quantidade comprada ou se eu tenho muita quantidade fabricada, beleza, fica legal, né? Porque daí eu vou atender as demandas ali imediatas, né? Só que eu vou ter custos relacionados a isso também. Então, sempre legal, né, pessoal, a gente buscar o equilíbrio. Quando a gente trabalha numa empresa, numa fábrica, numa indústria, né, num comércio, numa prestação de serviço, sempre se busca equilíbrio. E aqui, quando a gente fala de lote econômico, tanto de compras quanto de produção, a gente tem que ter os dados da produção, os dados da minha demanda, das minhas necessidades, para estar respondendo e atendendo a essas situações, né? Então, você vai ficar sempre entre a cruz e a espada e vai tentar buscar o equilíbrio. Sempre usando, né, um bom software, sempre usando levantamentos de dados corretos, para se embasar melhor, para conseguir para ter essa tomada de decisão mais embasadas, mais coerentes. Tá bom? Aqui tem um gráfico, né? Está lá na página 86, é a figura 2.30. E essa figura, ela no visual a gente consegue já vislumbrar isso, né? Eu tenho uma curva de custo total, eu tenho uma curva de custo do pedido, né? Eu tenho um custo de armazenagem, que é essa reta. No eixo X eu tenho as quantidades, no eixo Y eu tenho os custos envolvidos, tá certo? Então, na medida que eu vou aumentando a quantidade, que eu vou correndo aqui no eixo X, certo? Essas curvas e retas se comportam de uma maneira. Então, o leque, que é o meu lote econômico de compras, ele está aqui no ponto onde você vê uma junção, um equilíbrio entre custo total, custo de armazenagem e custo de pedido. Tá certo? Então a gente tem um local ideal. A gente tem um local ideal. Esse local vai ser vislumbrado através de levantamentos, através de fórmulas, para que você encontre o momento ideal, essa quantidade ideal, né, para fazer essa compra. Claro que o custo total, custo de armazenagem, custo de pedido, nós temos fórmulas, né? A gente já viu um pouco disso anteriormente. A gente vem trabalhando nesse sentido, tá bom? Então tá aí o nosso primeiro gráfico, né? E aí as fórmulas, né, pessoal?
eu confesso para vocês, eu coloquei lá, a Isadora está até fazendo o exercício, eu coloquei aquela atividade e comentei ainda, né? Ó, a nomenclatura é um pouquinho diferente, né? Na verdade, eu confesso para vocês que eu estou mais acostumado com aquela nomenclatura do que com essa, tá bom? Então, muitas vezes, eu tô tendo, eu olho um tipo de atividade, olho e às vezes faz um nó, porque na verdade são coisas, são a mesma coisa. Então, em vez do cara usar leque, né, aqui ele usa que, de quantidade ideal. Mas o lote econômico é a quantidade ideal. Então, se você usa que, maiúsculo, ou se você usa leque, né, ou se você usa o B, que é o custo do pedido ali, né? Que lá no outro é o CE, custo de estocagem. Então você tem uma. Então, assim, ó, eu peço que vocês lá naquela outra atividade, tem o gabarito, vocês tentem linkar, tá bom? Mas o nosso principal, nesse primeiro momento aqui, e a maior parte das questões da prova, envolvem essa nomenclatura. Então, tá vendo que aqui o professor já foi colocando, né? O que significa as letrinhas. Então, aqui eu tenho a fórmula do custo total, né? E ainda expliquei lá na outra atividade, ele separa o que é custo do pedido, né? O que é custo de estocagem, e depois ele faz essa que é o custo total. Então, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? Então, eu posso desmembrar uma parte de custo de pedido e de custo de estocagem, tá? Então, essa aqui é a fórmula geral do meu custo total. Então, aqui eu tenho o que é o P, o C, o B, o Q, o I. Estão vendo aqui? Então, isso aí é importante, né? A gente ir anotando. Então, essa é a primeira fórmula, que é a fórmula do custo total, né? Então, o lote econômico de compra sem faltas é o primeiro que o autor traz, sem faltas, né? Claro que para ser sem faltas, o consumo mensal tem que ser praticamente constante, reposição instantânea, né? Tudo muito perfeito, tudo muito bonito, maravilhoso, para que a gente consiga ter uma situação de lote econômico sem faltas. Pode ocorrer? Claro que pode, né? Então, aqui tem a nossa fórmula, né, da quantidade, né? Se eu pegar lá do outro material, quer ver? Eu vou pegar lá do outro material e eu vou, só um minutinho, eu vou copiar aqui, né? E vou colar aqui. Então, não sei se vocês estão vendo aí, eu colei uma fórmula aqui em azul. Está aparecendo para vocês? Então, lá naquele outro material, a fórmula que tem lá para nós trabalharmos é essa do leque, ó. É a mesma fórmula. Aqui o meu I, lá na outra é o CE, custo de estocagem. CP, custo do pedido, né? Então eu tenho nomenclaturas diferentes para uma mesma situação. Então é a mesma coisa. Só para deixar claro para vocês, para ninguém se assustar e lá, tá tudo diferente, né? Ah, não estou entendendo nada. Tá? Então, essa é a minha fórmula para calcular o lote econômico, ou a quantidade ideal, né? Que eu estou buscando. Tá? Então, o autor vai trazendo essas fórmulas ali para frente. Tem um monte de dedução de fórmulas, né, Isadora? Né, Júlia? Né, pessoal? E a gente não vai trabalhar dedução de fórmulas, não. A gente vai direto para o objetivo. Tá? Não quero deduzir fórmulas. Não há necessidade. Tá bom? Então, lote econômico de compra sem faltas. As atividades extras estão lá com os gabaritos, vou deixar vocês fazerem, tá bom? E aí vem o primeiro exemplo que o autor traz lá na página 89. Então, lá na página 89, traz lá, né, um exemplo. Então, o consumo de uma peça é de 20.000 unidades. Então, eu sempre indico para que vocês vão já tirando os dados do problema. O consumo é 20.000. Beleza, o que é o consumo? O consumo é o C? Vamos lá tirar, né?
Então, eu tenho o meu C, tenho o B, tenho o I, que é o custo de estocagem. Eu já tirei aqui, ó, botei em vermelhinho, fui tirando. Né? E aí ele pede, né? Determine o lote econômico de compras, que é o quê? Determine o custo total, determine o número de pedidos e determine a duração entre os pedidos. Né? É o NP e o IP. Então, eu tenho aqui algumas situações que eu tenho que levantar de acordo com esse exemplo aqui. Tirei os dados, né? Eu tirei os dados, está aqui. Né? E aí eu vou para as fórmulas. Então, aqui eu botei as fórmulas, estão em azulzinho aí. Tá bom? Então, aqui na letra A, eu desenvolvi e encontrei, deixa eu pegar minha calculadora aqui, encontrei lá o meu lote econômico de compras, meu Q, minha quantidade ideal, ou meu leque, né? Meu lote econômico, porque isso a gente já está falando. E deixa eu só conferir. Certo. Então, assim, ó, lote econômico, quantidade, a gente sempre arredonda para cima. Não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas é melhor sobrar do que faltar na produção, por exemplo. Então, ele vai dar 3.244,42. Ó. Então, vocês vão lá e arredondam para cima. Então, eu tenho a minha quantidade ideal. Essa quantidade ideal, depois na letra B, ela vai ser utilizada lá no custo total. Tem a fórmula do custo total, né? E então eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar quem é o meu P, né? Qual é o preço, né? O que é o C, o que é o B, o Q. Nessa fórmula aqui, o Q. Então eu acabei de calcular o Q na letra A, que é a quantidade. Então eu vou aplicar dentro dessa segunda fórmula o que eu encontrei na primeira, né? Então eu faço esse processo. Eu não tinha a quantidade, tive que calcular, eu não consigo calcular a letra B sem ter a letra A. Como é que eu vou saber o custo total se eu não tenho a quantidade que eu vou comprar? Não dá. Então, primeiro eu calculo o lote econômico e no segundo momento, então, eu insiro as fórmulas ali, os valorezinhos. Tome cuidado com divisão, com multiplicação, né? Primeiro eu resolvo por partes, eu tenho os sinais de mais aqui. Não misture, né? Não misture. Respeite os sinais, né? Multiplicação, divisão primeiro, depois soma, subtração. Por favor, né? Por favor. Tá? Eu preciso que vocês façam, que vocês cheguem nos valores, pessoal. Porque eu fui ali, desenvolvi, conferi, né? Eu preciso que vocês façam o mesmo. Porque isso aqui é matemática, né? Então, se você não fizer, fica difícil, né? Não adianta. A matemática, se você ficar olhando, não vai. Eu sei disso por experiência própria, a vida inteira. Se você não treinar, não treinar, não bater, não bater, não bater, não vai. Não vai, a não ser que você seja um gênio superdotado. Amém. Então aí, beleza. Fico feliz. Só vai lá e faz a provinha e deu, né? Não precisa nem passar trabalho. Beleza, então nós calculamos aqui a quantidade, está lá no material de vocês, né, pessoal? Página 89, 90. Então, calculei o quê? Calculei o custo total, né? Beleza. Depois de calcular o custo total, eu calculei o número de pedidos. Número de pedidos por ano, 6,2. Né? Então, um pouquinho mais de 6 pedidos no ano. Tá? Então, observe que a fórmula do número de pedidos, né? A fórmula do NP, número de pedidos, IP, intervalo entre pedidos. Então, observe que uma fórmula é o inverso da outra. Se eu quero saber o número de pedidos, né? É o consumo pela quantidade. Se eu quero saber o intervalo, é a quantidade pelo consumo. Uma é o inverso da outra. Tá? E lembrando que, como nós estamos trabalhando no exemplo em anos, quando eu tenho aqui 0,162 anos, qual é a dica? Regrinha de 3. Ou faz direto, multiplica por 12. 0,162 anos vezes 12 vai dar a quantidade de meses.
Então, vai dar aproximadamente, né? Não dá exato, mas dá aproximadamente 2 meses. Se eu faço 6 pedidos por ano, claro, a cada 2 meses eu faço um pedido. Tem lógica? Tem. Amém. Não sou pastor, né, Isadora? Mas me dá um amém aí, dá um glória e segue, né? Beleza. Julinha. Não se assusta, Julinha. Deixa eu ver mais quem é. A Leidiane tá ali também. Olha lá o Tom, Sor, com a Lady. Hum, O Tomzinho, olha ali que fofo. ai. Assistindo aula sem pagar, né? Sem pagar a FUCAP, né? Esse gatinho, né? Ó, já correu. Não vou botar a nota dele no Unimestre. Não vou botar, Leidiane. Meu xodó, ele. Tá bom, tá certo. Legal. Então tá, pessoal. Beleza, né? Depois eu vou postar esse slide bem bonitinho para vocês também, tá bom? Não fiquem preocupados. Depois disso, o autor traz para nós, na página 90, o tópico 263, lote econômico de produção. Então, a gente estava falando de lote de compras, agora lote de produção, né? Sem faltas também. Então, quais são as premissas, né? Para mim, tem um lote de produção sem faltas. Consumo mensal constante, reposição do estoque, né? Instantânea, quantidade produzida finita maior que o consumo. Então, a gente quer minimizar o custo de estocagem. Então, na verdade, é aquela, novamente, né? Você está entre a cruz e a espada, né? Então, você vai ter lote de compra, lote de produção, e aí buscar esse equilíbrio. Que nem sempre é tão fácil assim. Estamos lá na página 90, pessoal, do material, tá bom? Lá na página 90, o autor traz essa imagem, esse gráfico, que é o 232, 2.32, que ele mostra para nós, né, um gráfico onde você tem, né, a taxa de produção vezes o consumo, né? Nós temos aqui o estoque máximo, ok? Né? Então, nós temos já algumas informaçõezinhas que vão sendo dadas para nós aí, tá bom? E claro que depois o autor ele vai trazer para nós uma fórmula do custo total de produção. É diferente do custo total lá do lote de compras, né? Vocês já perceberam aí que tem uma diferença daquela outra fórmula para essa, a gente não pode misturar. Então, aí nessa fórmula, né, nós já começamos a ter outras letrinhas, né? Outras letrinhas. Eu até fiz um formulário lá no final, né, e tal. Mas aqui nós temos aí algumas informações extras que são dadas lá na página 91. Por exemplo, o W é a taxa de produção, né? C é o consumo. Então nós temos essa relação, tá? E depois a gente vai ver no exemplo como é que se utiliza, né, essa taxa, porque ela tem um detalhezinho lá que a gente vai estar multiplicando pelos meses e tal, tá? Mas aqui, né, resolve a fração 1 menos o resultado da fração. Tem que tomar cuidado com isso aqui, hein? Ó, I vezes estoque médio vezes o que vai dar daqui dentro desse cálculo aqui. Então, tem que tomar cuidado na hora de resolver. Beleza? Tá aqui o exemplo, né? Coloquei aqui do lado, novamente, aqui tudo o que significa, fica fácil para todo mundo. Né? Quantidade, o Q, quantidade de produção, C, taxa de consumo, W, taxa de produção, o A, custo de preparação da produção, I, custo de armazenagem. Está na tela aí. Né? Então, tá aí as informações, porque daí aqui do lado eu já comecei a tirar os dados, ó. Tá vendo lá, ó? O que é o C? Né? O que é o W? 1.500. Pô, é 1.500 vezes 12. Né? Ele vai dando as informações. Como são 1.500 unidades por mês, né?
e ele está trabalhando em consumo por ano, essa taxa de produção se multiplica por 12, porque ele deu por mês, certo? E como está trabalhando em valores anuais, né? E ele vai querer a quantidade anual, vai querer o custo total anual. Beleza? Então, tá lá no material. Então, tá aqui a fórmula, né? Não botei coloridinha, podia ter colocado para dar um charme. Sim. Deixa eu só botar aqui uma corzinha para os meus... Eu não sei por que ele saiu do tamanho aqui. Até sei, quer ver? Só deixa eu mudar um negócio aqui. Exibição em janela. Agora eu não vou conseguir fazer aqui, porque senão... Então tá aqui, ó. Depois eu boto uma corzinha diferente ali. Mas então o lote de produção, né? Observa que lá dentro da raiz quadrada, né? Então tem que tomar cuidado, você vai ter que fazer essa parte do divisor, né? Então tem que ir lá e tem que buscar o que significa, né? O que é o A? Então eu fiz na outra página ali o que era o A, né? Era 200. O que é o C? O consumo 9.000, né? Lá embaixo 1 menos o consumo dividido pelo W, né? Então eu fiz todo o processo aqui dentro, dividi o que deu em cima por o que deu embaixo, né? Divisor, e cheguei em 300.000 para depois tirar a raiz, tá? Essa raiz aí, né, de 300.000, né? Vai dar 547,72. Então arredonda para 548. Sempre arredonda para mais o quê? Tá bom? Então, depois disso, né? Como eu tenho já a quantidade, eu tenho o lote econômico de produção, eu vou jogar esse lote econômico lá na minha fórmula do custo total do lote de produção, que é essa fórmula aqui do início. Ok? E agora eu tenho o quê? Para botar aqui, botar aqui. Então, eu botei lá, ó, 548 está lá, o 548 está lá. Né? Fiz todo o processo. O que eu preciso que vocês façam? Novamente, pega a calculadora aí agora. Se quiser que eu espere um minuto, eu espero. E confira. Né? Tem que tentar fazer, tentar resolver, né, Júlia? Porque às vezes vai que dá uma dificuldade, vai que não consegue resolver uma parte da fórmula. Tá bom? Isso está lá na página 93. Na página 93. Então, assim, qual é a dica, né? Pega o meu material que eu vou postar depois, pega todas as letras, tá? Eu fiz um formulário aqui, quer ver? Ó, botei algumas fórmulas no último slide. Então, aqui tem um apanhado geral, pode ser que escape alguma coisinha, né? Mas eu procurei colocar aqui um apanhado, tá no último slide, tá bom? Então, vamos voltar lá, onde é que a gente estava. Uhum. Aqui. Tá bom? Beleza? Isadora, tá tranquilo? Tudo tranquilo? Leidiane. Deixa eu ver o restante aqui. O senhor quer joia ou quer ouvir a voz do povo? Tá. Depende. Se você puder falar, olha, legal. Às vezes falar um pouquinho não faz mal, né? É bom escutar a voz, porque eu olho ali, tá todo mundo com a câmera apagada, tá todo mundo, né? E tô torcendo que estejam todos aí, estou torcendo que estejam acompanhando, né?
gente está na torcida, né? Porque depois vai ter aquela atividade avaliativa, né? Vamos ver aqui. Tá. Essa fórmula aí é meio embaçada, né? Ela é bem embaçadinha. O que vai pegar? Vai pegar na hora de resolver, muitas vezes é você resolver a fórmula. Porque tu vai lá, vai tirar os dados, beleza. E aí depois, na hora de resolver a fórmula, é onde pode dar o problema, né? É por causa das ordens, né? Tem que fazer primeiro, tipo, tem que resolver primeiro o que tá ali no parênteses, aí depois tem que resolver as multiplicações, daí tem essa ordem certinha, se não seguir a ordem, daí o resultado não vai fechar. Perfeito. Onde é que a gente aprendeu as ordens das operações? Tu lembra, Isadora? Em que série que tu aprendeu? Ô, Sora, eu não lembro exatamente, mas acho que foi lá pela terceira, quarta. Quinta série. Por aí, eu acho que foi. Eu não... Então, Faz muito tempo, foi bem no comecinho. Teve até a ordem dos parênteses, colchetes e chaves que a gente aprendeu. verdade. As chaves a gente até não usa tanto, mas parênteses e colchetes eu usei muito. Verdade, verdade. Mas vamos lá, para a gente. Beleza. Depois vocês vão, eu vou postar para vocês isso aqui e fica na tarefa de vocês aí, no compromisso de vocês, fazerem, tirarem a prova dos 9, tá bom? Lote econômico de compras agora com faltas, com falta. Vai aparecer agora uma nova situação onde eu vou ter o custo da falta, que é o CF, e a falta, né? Então, vai acontecer de eu ter lá um TY e TX, né? TX, tempo de consumo normal, e o TY lá é o período aqui, ó, daqui até aqui, que é onde eu tive uma falta. Faltou o produto. E eu vou ter que ter ali, tem um custo envolvido, faltou, a minha produção parou, tive dificuldades. Então, o gráfico aí está nos mostrando, né, lá na página 97, esse gráfico, 97, e ele nos traz essa situação aí. Então, tem o estoque máximo, consumo, falta, tá vendo ali? Né? Que aqui eu tenho a quantidade e esse pedacinho é de falta. Beleza. Né? A fórmula para calcular o lote econômico de compras com faltas é uma raiz vezes a outra. Aqui eu tenho o custo da falta, ó, CF, custo da falta. Tá bom? Beleza, isso aí já está lá. Ele foi deduzindo as fórmulas lá na página 98, 99. Tá bom? E aí, ele vai lá na página 100 para o exemplo. Tá? Então, a gente vai pegar essa fórmula da quantidade. A gente vai pegar essa fórmula da quantidade e vai aplicar essa fórmula. Então, eu vou ter que buscar, né? Quem é o B no exercício, quem é o consumo, né? Quem é o meu consumo, quem é o meu custo do pedido, qual é o meu custo de armazenagem, né? Qual é o meu custo da falta, beleza? Para mim poder ir lá e aplicar, né? Aqui eu tenho uma fórmula para a quantidade de falta, F, é uma outra fórmula aí, né? E eu tenho uma fórmula para o custo total, tá bom? Então, depois de eu calcular tudo isso aqui e ter o meu F, esse F vai entrar aqui embaixo, estão vendo? Calculo isso para jogar dentro dessa fórmula. Sempre, Thiago, no Unimestre e aqui no nosso grupo. Geralmente, a primeira coisa que eu faço agora no intervalo é disponibilizar aqui no grupo do WhatsApp. Pode ser para ti ali no WhatsApp, a princípio? Ô, Fabiano, para mim, eu prefiro no Unimestre, entendeu? Porque fica mais organizado lá, ali no grupo, muita gente fala e acaba se perdendo o material, tu tem que ficar procurando, porque lá no Unimestre já é melhor para achar. Tá. Ô, professor, eu também acho melhor lá no mestre, tá tudo lá mesmo. Tudo que tá no grupo tá lá.
Cara, aí teria que fazer um levantamento, meu amigo. Espera aí que eu vou Pois é. olhar. O que que você não tem? Pô, alguma coisa de gabarito, eu acho que não tá lá no Unimestre, né? Pelo que eu vi. Não, pode ser que não. Alguma Pois é. coisa pode ser que não. É que daí vai falando muita coisa no grupo, daí vai subindo, vai sumindo, né? Vai descendo pra baixo, subindo pra cima, no caso, né? Hum, Aí o cara vai deixando passar às vezes, né? pode acontecer, pode acontecer. Então, mas tu vê qual é o gabarito que tu queres aí? A Júlia lá, o pessoal deve ter tudo ali. Eu tenho todos baixados. Quem quiser me manda uma mensagem ali, Ela é a ela Isadora. Eu pode, envio todos para pode vocês. Eu enviar. baixo e separo por pasta, daí é fácil. Isso, e depois eu coloco esse material ali, tá, Thiago? Eu coloco lá. Eu pensei que não seria problema, né? Pensei que eu estava ajudando colocando aqui, mas é tranquilo, tá bom? Não, é porque é o seguinte, o meu celular particular, praticamente eu não uso ele durante a semana inteira. Ah, bom. E aí esse material para mim ele acaba ficando para trás, entendeu? Eu tenho que ficar procurando lá, ver o que que foi. Eu Daí. posso mandar por e-mail também para quem preferir. Não, Eu olhei lá no Unimestre, Sor, só tem o do leque, o único gabarito que tem lá. Foi o que tu mandou agora por último. tá, eu vou colocar esse aqui, tá? Que é da prova, é esse material aqui. Então, tá tranquilo. Eu vou colocar esse material aqui já em seguida ali, tá? E coloco aqui no grupo de WhatsApp também, claro, né? E coloco lá no Unimestre, tá bom? Beleza? Então tá. Então vamos lá. A gente às vezes, ô Thiago, é que às vezes a gente faz achando que tá e na correria acaba esquecendo, né? De colocar lá no outro lado, entendeu? Então, Não, tranquilo, para a maioria até que pode ser melhor no WhatsApp, só que para mim em questão, como eu uso pouco esse meu celular aqui, tá, aí fica melhor no Unimestre. beleza. Então vamos lá. O exemplo que está aqui, né? Lote econômico de compra com falta, né? Então, esse exemplo, na verdade, é o mesmo do anterior. Então, ele tá lá na página 100, né? Tá lá na página 100, tá bom? Então, ele dá aqui consumo novamente, custo de armazenagem, custo de pedido, preço unitário por compra, custo anual da falta, né? Ó, então aparece o 15 aqui, que é o custo da falta, beleza? Então, esse tipo de informação é importante, porque aí você vai ter que usar isso lá na fórmula da quantidade. Lá na fórmula da quantidade, tá bom? Deixa eu só verificar aqui se eu estou no local correto aqui. Deixa eu ver. Quantidade, bam, bam, bam. Eu estava falando, eu acho que eu falei o local errado para vocês. É na página 96, desculpa, tá? O exemplo está na página 96. Então, lá na página 96, ele traz ali a quantidade de compras, né? Então, a gente vai resolver ali usando o 15, que é o custo da falta, que é o CF, tá bom? E chegou uma quantidade de 3.438, arredondando sempre para cima. Tá? Tá lá na página 96. Feito isso, né? Aí eu vou calcular a quantidade de faltas, tá bom? Que é aquela outra fórmula, né? Usando agora esse Q que eu acabei de calcular. Então, eu acabei de calcular o Q de quantidade e vou verificar a quantidade de faltas, que é o F, usando o que eu acabei de calcular no slide anterior, tá bom? Então, fiz o processo aqui e cheguei à quantidade aqui de falta de 387 unidades, né? Feito isso, então vamos verificar qual é o custo, né? Qual é o custo total aí dessa falta aí, né? Então foi colocado aqui na fórmula do custo total, beleza? Sempre lembrar ali da fórmula que nós temos ali valores elevados ao quadrado, tá bom?